tarde a todos. Na verdade, o tema poderia se estender por muito tempo, então, são diversas áreas de atuação em tomografia e ressonância hoje, tanto no sistema nervoso central quanto em vasos periféricos, mas, sobretudo, na aorta, onde realmente é o nosso dia a dia, com anjo-TC e com anjo-ressonância. Então, eu vou me deter a falar alguns aspectos que me parecem mais interessantes no estudo da aorta. O primeiro aspecto importante é saber que as imagens, como são muito bonitas depois de prontas, essa imagem estática, elas realmente não retratam o que acontece no momento da realização do exame, né? Então, é importante a gente saber que a tomografia é um método de aquisição com o paciente deitado, no plano axial, onde depois você soma, é uma imagem computadorizada, né? Na verdade, você compõe essa imagem depois, todo um pós-processamento, onde você vai interferir diretamente no resultado, né? Um outro aspecto importante, que foi bem lembrado pelo colega, é que a gente pode engatilhar as imagens e acoplar a aquisição ao eletrocardiograma. Dessa maneira, você consegue ter uma informação sobre a sístole e a diástole e obter informações mais precisas sobre a realidade da parede, sobretudo da aorta, junto da sua origem na base do coração. Isso propiciou que a gente avançasse com a tomografia no estudo de estruturas mais finas, como coronárias, e da válvula aórtica propriamente dita. Esse trabalho mostrou que a gente pode hoje medir de uma maneira bastante precisa, tão precisa quanto o obtido com ecografia, uma estimativa de estenose da válvula aórtica, porque você pode obter imagens nas diversas fases do ciclo cardíaco, uma vez engatilhado pelo eletrocardiograma. Então, esse é um método bastante interessante, sobretudo nos pacientes que têm estenose importante, com muita calcificação, onde você pode gerar artefato produzido na ecografia. A tomografia computadorizada engatilhada, você consegue obter informação mais interessante. Essa área de estudo funcional, ela tradicionalmente, nos últimos 10 anos, ela foi, no que diz respeito à tomografia e ressonância, era da área da ressonância, exatamente porque a ressonância usava o gatilho do eletrocardiograma. Então, essas imagens funcionais obtidas com ressonância é o que ainda é a principal indicação de ressonância quando você quer estudar a válvula aórtica e mesmo o grande vaso junto da base do coração. Esse é um caso de um pseudoneurisma valvar aórtico, bem demonstrado aqui com uma sequência de Cine, onde você vê o pseudoneurisma com fluxo no seu interior. Então, isso, quando se pretende obter uma informação funcional, hoje a gente procura fazer com ressonância. Um outro aspecto que você pode obter com a ressonância são as medidas de fluxo. Você consegue obter uma medida do volume do débito cardíaco, através que passa aquele segmento estudado, tem uma informação sobre a regurgitação e com uma sequência que não usa contraste. Então, essa seria uma diferença importante hoje do uso de ressonância com a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, se de um lado ela tem mais resolução espacial, a ressonância ela te oferece a oportunidade de ter uma informação funcional sem uso de contraste, né? Então, é um exemplo onde a gente vê aqui uma estenose aórtica importante e a repercussão sobre as câmaras cardíacas, aqui a estenose aórtica demonstrada aqui, de topo e aqui no eixo de 3 câmaras, a gente consegue obter informações funcionais sobre a repercussão sobre as cavidades cardíacas, seja sobre o ventrículo esquerdo, seja sobre o átrio esquerdo. Então, no que diz respeito ao uso de tomografia ou ressonância, eu diria que as abordagens agudas, elas são quase sempre levadas à tomografia, porque é um método que você pode fazer de uma maneira muito simples e rápida. Uma tomografia dessa, onde você tem uma informação completa de toda a aorta, desde o tórax até a sua ramificação e ilíacas, é um exame que, em si, ele pode ser feito desde botar o paciente na mesa, tirar ele da mesa, em menos de 5 minutos. A aquisição, propriamente dita, demora 20 segundos, 15 segundos, dependendo do tipo de aquisição que você fizer. E a quantidade de informações que você obtém com apenas com esse único set de imagens, é usado 40 ml de contraste. Então, realmente, a abordagem da síndrome aórtica aguda é território da tomografia computadorizada, né? E, além disso, você tem uma resolução espacial milimétrica, a gente obtém cortes submilimétricos, 0,3, 0,4 milímetros, que oferecem uma resolução melhor do que obtido em tomografia, em ressonância. Todas as informações necessárias, a topografia, podem ser obtidas com uma única aquisição, seja a origem da dissecção,
seja até onde ela se estende, que vasos esplâncnicos estão afetados e quais que não estão. A ressonância pode obter essas mesmas informações. E a gente reserva a ressonância para o paciente que não pode usar contraste. Esse é um caso de dissecção no paciente já conhecida, onde a ressonância é usada como uma alternativa à utilização da radiação e do contraste iodado. Todas as informações, observem que a resolução espacial é inferior à resolução espacial obtida com tomografia computadorizada, mas as informações que eu preciso eu posso obter. Qual é a luz verdadeira, qual é a luz falsa, quais os vasos esplâncnicos que estão originados da luz verdadeira, eu posso obter com a ressonância também. Um outro exemplo, uma dissecção crônica, mostrando a luz verdadeira delgada e a luz falsa mal vista aqui, mas você consegue identificar, como você vê nesse outro exemplo aqui, sem usar contraste iodado, sem usar radiação. O trombo mural ele é muito evidente com a ressonância magnética, sem usar contraste, mesmo sem contraste, porque a diferença de densidade de sinal dos tecidos, sobretudo do sangue recente, ela salta aos olhos com a ressonância, ela brilha. Então, é um método ideal para você identificar pequenos hematomas, como você vê nessa parede aqui. Isso é um caso muito antigo, é um caso que tem 15 anos, e eu sempre mostro porque, mesmo num equipamento antigo, com poucos recursos, você conseguir identificar de uma maneira muito eloquente a demonstração dessa lâmina de hematoma, que nem sempre é evidente na tomografia. Já o estudo da placa propriamente, onde você vê a presença de trombo, a presença de calcificação, por causa da resolução espacial, isso é território realmente da tomografia computadorizada. No caso de uma síndrome aórtica aguda, perfuração de uma úlcera de aorta, caímos de novo na tomografia pela sua resolução de tempo. Nós tivemos um caso, já também deve ter uns 10 anos talvez, um paciente mostrando essa perfuração da aorta, bloqueada pelo próprio lobo superior do pulmão, e aqui depois já o resultado com a colocação do stent no tratamento. Esse tipo de patologia pode ser identificada com ressonância também. Esse é um exemplo de uma úlcera perfurada por mediastino, na face anterior da aorta, que é demonstrada com angiorressonância. Observe no plano axial a luz dessa ulceração e a luz verdadeira da aorta, a relação disso com o parênquima pulmonar. No entanto, na hora quando você for fazer o controle do tratamento, você vai mesmo ter que usar a tomografia por causa da presença do metal, do nitinol, coisa parecida, usada no stent, que você não vai conseguir obter uma imagem adequada em ressonância magnética. Então, quando você precisa de resolução fina e de velocidade, é o território da tomografia computadorizada. Uma indicação outra seria, nesse caso, por exemplo, uma paciente adulta com uma coartação da aorta grosseira, identificada com a tomografia computadorizada. Observem o calibre da mamária interna e dos ramos colaterais da parede torácica. Mas, nesse caso, como é uma adulta jovem, precisa ter uma informação sobre a coronária antes de se propor qualquer tratamento que seja dessa patologia. Então, nesse mesmo set de imagens, você obtém a coronariografia sem necessitar da abordagem invasiva do cateterismo. Então, isso é território da tomografia computadorizada. Esse já é um outro exemplo de coartação da aorta demonstrada com ressonância. Né? Mais uma vez, a patologia identificada com frequência em crianças e o uso de não usar radiação e não usar contraste nessas crianças é mais interessante. Então, a gente reserva a tomografia em casos especiais para esse tipo de patologia, que não é uma patologia aguda. Mesmo o controle do tratamento, isso aqui acabou meu tempo? Devo interromper? Eu vou concluir. Apenas para ressaltar o seguinte, vantagens da tomografia: resolução espacial, velocidade de aquisição, na programação dos stents, porque você vai fazer todo o controle após com tomografia, não vai poder fazer com ressonância, não deve, até pode fazer, mas é pior do que com a tomografia. Avaliação de coronárias e avaliação das placas propriamente, placa mole, placa dura, calcificação, ulceração. A ressonância ela é uma alternativa à tomografia porque não usa contraste iodado e não tem radiação. E, nos casos que não tem urgência, a gente prefere usar a ressonância porque você pode obter informações funcionais, sobretudo no estudo das válvulas, no caso de válvula aórtica, especialmente. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, eu agradeço a atenção.